Olá, profissional da saúde! Vamos começar mais uma aula aqui no nosso canal da BIOS sobre fotobiomodulação. E hoje nós vamos falar sobre fotobiomodulação e estética. Então, para você que trabalha com estética, com procedimentos estéticos, ou você que é fisioterapeuta, que trabalha com dermatofuncional, com pós-cirurgias plásticas, você ter um aparelho da BIOS, principalmente o BIOS 10, que vai aparecer aí na imagem para você, você vai conseguir trabalhar com uma área grande de abrangência da luz e também com indicações fisiológicas, com efeitos biológicos muito interessantes para quem trabalha nessa área, tá? Então nós vamos falar de estética de pele, de cabelo, de unhas, né? Da parte de gordura, tudo a gente tem indicação, tá? Vamos seguir o passo a passo aqui desse mapa mental sobre a fotobiomodulação e as suas principais aplicações na estética. Obviamente, você precisa se aprofundar sobre isso nos nossos cursos, em cursos de fotobiomodulação, mas aqui já dá para você ter uma ideia das ações da luz que beneficiam a questão da estética, que beneficiam o anti-envelhecimento, o brilho da pele, a saúde daqueles processos em que a gente precisa de uma renovação do colágeno, né? A gente tem todas essas indicações quando a gente pensa no uso da luz, seja tanto pela corrente sanguínea como em aplicações locais, tá? Então, quem já conhece fotobiomodulação, logo pensa na estética em associar o chamado ILIB, ou seja, a irradiação de fotobiomodulação, laser ou LED, no sangue. Sim, existe essa grande indicação para a renovação das células, o processo detox, a melhora da circulação sanguínea, a oxigenação dos tecidos, né? E tudo isso leva a um processo chamado anti-envelhecimento, anti-aging, né? Quando nós estimulamos a nossa circulação sanguínea, nós temos mais oxigênio disponível, com isso a gente tem melhor funções de drenagem, né? E aí você tem diminuição de edemas, diminuição de inchaços e, do ponto de vista mais integrativo, o favorecimento da renovação celular, tá? Então isso é importante nós pensarmos. Qual é a ação, então, da fotobiomodulação em geral que vai facilitar esses processos? Então, o ILIB deve ser usado. O ILIB reúne todas as funções dentro de uma aplicação só, tá? Ele funciona de maneira integrada por meio da corrente sanguínea. E em relação à estética, todo procedimento que você esteja realizando na estética, você pode avaliar se a irradiação sanguínea pode ser feita antes, durante ou depois do procedimento, né? Sempre que a gente pensa no processo antes e durante, nós estamos pensando em potencializar resultados. E quando a gente pensa num procedimento pós, a gente está pensando no processo de recuperação, né? Então, muito utilizado depois de procedimentos mais invasivos pela sua ação anti-inflamatória, tá? Então, qual é a ação geral da fotobiomodulação nos tecidos biológicos, né? A gente tem a modulação de processos. Então, o que é o termo modular? Modular, a gente vai falando muito isso assim como se fosse simplesmente equilibrar. Mas tem o sinônimo equilibrar, mas modular significa que nós vamos restabelecer os níveis. Então, o pH da pele, ele tem um nível, né? E aí esse limiar tem que ser respeitado para a gente ter aquela saúde. A nossa temperatura corporal, ela tem um limiar. Então, quando a gente fala modular, nós vamos usar técnicas, alimentação, procedimentos, exercício, para que o nosso corpo tenha uma melhor modulação, tá? Então, dentro desse princípio, dentro, né, do raciocínio que a gente tem de sempre buscar a homeostase, a fotobiomodulação, então, é muito indicada
para esses processos. Em relação a pH de pele, por exemplo, nós vemos que a fotobiomodulação, principalmente no vermelho, né, nessa região de face, quando a gente pensa mais na estética facial, a gente tem um brilho, né, muito inerente, uma melhora do aspecto da pele, da coloração. Por quê? Porque você está estimulando a circulação sanguínea e diminuição de inchaços e edemas, né? A longo prazo, você tem uma melhora da resposta inflamatória do local. Então, o paciente que trata com fotobiomodulação na estética é um paciente que a longo prazo ele tem uma prevenção de acne, uma prevenção aí nesse sentido, tá? Deixa eu voltar. Isso. Então, essa é a ação geral. Quais são as indicações, então, que nós poderíamos... algumas, né? Tem várias. Rejuvenescimento, então, tanto no ILIB como aplicações locais, né? O infravermelho, gente, quando a gente aplica ele nas marcas de expressão, nas rugas, né? Que vem aí pelo comportamento também, nós conseguimos um efeito fisiológico, que eu brinco, de como se fosse um botox, né? Por quê? Porque você vai estimular a produção de um colágeno novo ali. E o que é uma marca de expressão? Ela é uma lesãozinha, tá? Então, no processo regenerativo que a fotobiomodulação estimula, isso é muito benéfico para as marcas de expressão. Você tem uma resposta de rejuvenescimento e da suavização das marcas de expressão. Na acne, né, eu já falei um pouquinho, nós temos aí aplicações locais, né, e aplicações a curto, médio e longo prazo, aplicações locais e um tratamento até mesmo com o ILIB, que eu sugeriria utilizar mais próximo da carótida, se fosse uma pessoa que tem um processo de acne aí grande. Sempre observar, gente, em qualquer procedimento de fotobiomodulação, que medicamentos que o paciente usa, o que ele já tem no rosto, tá? A gente não deve associar fotobiomodulação ao botox. Não deve. Vamos colocar aí, né, para chamar a atenção. O povo gosta da polêmica. Tem algum lugar escrito isso? Não tem. Mas você pode diminuir o tempo do efeito do botox. Então, se você fez botox, você fez botox. Usa lá os benefícios daquilo, não aplica a fotobiomodulação no mesmo local. Agora, porque você pode diminuir o tempo do efeito desse botox. Agora, se você tiver feito procedimentos que estejam ali na linha do ácido hialurônico, a gente não teria problema, mas é preciso avaliar qual é o benefício que você quer de utilizar a fotobiomodulação associado a alguns tipos de ácidos ou toxinas, tá? Nas feridas, tá? Então, às vezes você tem uma ferida e esteticamente você precisa melhorar, cicatrizar, então fotobiomodulação é o melhor band-aid que existe. E no processo também de feridas cirúrgicas, de plástica, você diminui a probabilidade de queloide, menos aderências, melhor mobilidade do tecido, o que vai deixar essa pele com um aspecto muito melhor. Celulite, né? Fibroedema geloide, né? Que é uma inflamação. Então, nós temos a indicação tanto do vermelho quanto do infravermelho para a redução desse processo inflamatório no ILIB e em aplicações locais também na celulite. Pode ser associado a todos os outros procedimentos, tá? O estímulo capilar, né? O crescimento de cabelo também é algo que a gente sabe muito hoje dentro da estética, da dermatologia. Temos até um vídeo já falando sobre isso aqui no nosso canal, então dá uma olhada ali. Estudos recentes de um grupo aí bem forte no Brasil, falando sobre a ação do infravermelho na gordura localizada. Além disso, gente, o que nós temos que pensar? Se a gente usa lá um estímulo, por exemplo, como o ILIB, né, para melhorar a nossa disposição, a nossa atividade, nosso metabolismo, e a gente vai para a academia, isso já é um processo. E a aplicação do infravermelho na gordura localizada
de maneira individualizada ou potencializando alguns outros procedimentos, também é interessante. Os dois comprimentos de onda principais que a gente tem no nosso BIOS 10, que é o vermelho e o infravermelho, que podem ser utilizados de maneira separada e de maneira conjunta, são interessantes para a gente trabalhar na estética e é o que eu estou enfatizando com vocês aqui. O vermelho tem uma ação no sangue, na oxigenação, nas células mais superficiais, nos tecidos mais superficiais, enquanto o infravermelho tem uma ação de aumento do potencial de contração, de melhora de tônus, de renovação de colágeno e também de proposta aí de rejuvenescimento e melhora da diferenciação celular, da renovação celular. Uma coisa que a gente tem que sempre enfatizar, né? Todo procedimento estético se beneficia de uma função linfática muito boa. Então, peguei um procedimento muito conhecido, que é a drenagem linfática, e com certeza associar a fotobiomodulação à drenagem linfática manual ou qualquer outro tipo de equipamento ou recurso que exista pode ser interessante. Por quê? A fotobiomodulação estimula de maneira local ou de maneira sanguínea o sistema linfático e a circulação sanguínea, tá? Então a gente ativa mais essa rede e aí a gente consegue melhores resultados, tá? Outros usos. O uso da fotobiomodulação, ela pode ser associada a todos os procedimentos, como eu disse, porque ele é um detox, né? Então a gente pode ter menos toxina, reduzir o excesso e a retenção de líquidos, o que acaba diminuindo os nossos inchaços. Então aí, se você tiver um raciocínio ainda dentro de um processo, de um tratamento estético, né, seja ligado à pele, a cabelo, a celulite, a gordura localizada, seja pensando na parte metabólica, seja pensando na parte hormonal, seja pensando num procedimento de emagrecimento, a gente consegue reduzir também inchaços e trabalhar de maneira bem interessante. Um outro destaque que eu quero dar para vocês é que, assim, estou enfatizando desde o início que é importante nós trabalharmos com a fotobiomodulação associada a procedimentos. Fotobiomodulação reforça, otimiza procedimentos mecânicos, né? Então, é muito associado ao ultrassom, pode associar, né? A mecanismos de cavitação, né? Estímulos manuais como massagens, drenagens, manipulações, tudo isso funciona muito bem associado à fotobiomodulação. Ela reforça o resultado daquela técnica que você está fazendo. Reforça quer dizer ser mais rápido, ter um resultado aparente muito melhor também. Então, usar via sanguínea e usar associado em áreas em que estão sendo tratadas. Então, exemplo, você está fazendo uma drenagem linfática de membro inferior. Utilize vias, né, de drenagem para ativação com a fotobiomodulação inguinal, né, atrás do joelho, pedial, ou também em áreas que você tem inchaço ou mais edemas, tá? Ou em toda a rede linfática também. E um outro destaque, para a gente terminar, seriam as recuperações pós-cirúrgicas, né? De todos os tipos de cirurgias plásticas, desde a face até as cirurgias de seio, de lipo, né? De todos esses procedimentos em que a gente precisa de uma recuperação mais rápida. Quanto mais rápido a gente livrar a paciente de um inchaço, da dor e ela tiver mais mobilidade, hoje a gente sabe que é o melhor resultado para a cirurgia plástica, tá? Além do que, gente, nós temos um aparelho que tem um cluster que vai atingir uma área de até 24 centímetros quadrados. Isso é muito benéfico para a área da estética, tá? Com o vermelho nós atingimos até 3 centímetros e com o infravermelho nós atingimos até 5 centímetros de profundidade, além dos efeitos aí que a gente tem integrados logo depois que essa luz começa a ser absorvida e seus benefícios propagados em todo o nosso corpo. Eu espero que essa aula tenha sido benéfica para vocês, assim como a fotobiomodulação é para a saúde. Nós nos encontramos nas próximas aulas.
Se você tem dúvidas ou se você quer adquirir um aparelho da BIOS, chama a BIOS aí nas redes sociais. Entra lá no Instagram, BIOS Equipamentos Médicos. A gente tem os telefones lá, pode chamar no direct. Ou aqui na descrição do nosso YouTube, você também consegue os nossos contatos. Se você deixar a mensagem aqui, a gente também vai responder. Estamos sempre aí dispostos a te atender. Temos um canal, uma linha direta para você tirar todas as suas dúvidas. Fique por dentro e utilize fotobiomodulação, esse remédio que é o remédio do futuro. Até mais!